Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal, Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer um review deste livro, João Batista, o pregador politicamente incorreto, escrito por Ciro Sanches Zibordi. Só que antes de entrarmos no review, no conteúdo desse vídeo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. E também não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Também não esqueça de deixar o like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, no WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review de mais um livro? Então, meus queridos irmãos, estamos aqui com o livro Pregadores da Bíblia, João Batista, o pregador politicamente incorreto, de Ciro Sanches Zibordi. Praticamente um livretozinho, vocês podem ver, com cerca de 112 páginas, onde eu já efetuei toda a leitura desse livro e vou te dizer, olha, um livro muito bom para nós pregadores, o pregador politicamente correto, pela CPAD. Nós vamos ver, ó, capa brochura, na orelha da capa já diz assim, ó, na orelha da capa, olha só o que diz. A mensagem de João Batista não era simpática aos religiosos do seu tempo, especialmente aos fariseus e saduceus. Para ele, não havia verdades que não podiam ser ditas, o que transformava, como diríamos hoje, em um pregador contrário à ditadura do politicamente correto, que é uma ditadura, uma marca da sociedade pós-cristã. Vai continuar dizendo, injusta por não atender a todos os grupos sociais, e sim aqueles que obedecem à agenda progressista, contrária à cosmovisão judaico-cristã. Então, podemos ver neste livro, muito bom aqui, o propósito desse livro, né? Ciro Sanches Zibordi é pastor na Assembleia de Deus da Ilha da Conceição, em Niterói, pregador do Evangelho, autor e articulista, é formado em Teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo e Relações Internacionais, Universidade, membro da Academia Evangélica de Letras Brasil e da Casa de Letras Emiliano Conde, colunista da CPAD, News, articulista e entre outras coisas. Então, podemos ver que Ciro Sanches Zibordi é um cara bem gabaritado. Já vamos entrar aqui no material propriamente dito, nona edição, CPAD, o ano 2022, nona impressão no caso, que é a ficha catalográfica, os agradecimentos, prefácio, botei aqui, ó, que eu grifei muito interessante, ó, não há como negar, vivemos num tempo em que ler um único capítulo da Bíblia por dia tornou-se uma tarefa maçante, enfadonha, quase impossível ante tantas distrações que chegam a nós pelo smartphone. Ele vai dar procedimento. Ó, na presente série Pregadores da Bíblia, meu objetivo é fazer uma análise da pregação contemporânea, dando destaque para os acertos do pregador bem-sucedido, isto é, aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Nesse caso, visando a uma abordagem positiva, selecionei 7 pregadores neotestamentários aprovados por Deus, a fim de discorrer sobre as suas principais características. Gosto de títulos cumpridos. Daí, João Batista, o pregador politicamente incorreto. Então, porque ele deu o título, né? Muito interessante. Aqui nós vamos ter o sumário da obra. Deixa eu só ver se eu levanto aqui um pouquinho. O celular fica baixando.
Então aqui nós temos o sumário, ó, a dedicatória, agradecimento, prefácio, introdução, 7 pregadores no segredo, capítulo 1, um homem enviado de Deus, capítulo 2, o tefoice, capítulo 3, pregação politicamente correta, capítulo 4, pregador cristocêntrico, capítulo 5, 2 batistas, achei muito interessante, é o ponto que eu grifei, capítulo 6, por que não um dos 12 apóstolos, capítulo 7, acabou a carreira, perdeu a cabeça e guardou a fé, uma bibliografia. Então, os 7 pregadores no segredo, o número 7 no hebraico, Sheba ou Shiba, aparece quase 260 vezes no Antigo Testamento, mas também é mencionado de modo indireto. Todo grifado, querido, todo grifado. Muito bom mesmo esse livro, gostei bastante da abordagem. Houve um homem enviado de Deus, aquele que traça como podemos dizer aqui, uma linha, ele cria como um personagem, onde um está conversando com o outro, onde ele se coloca no lugar de João Batista, aqui muito interessante, tá? Ele cria esse personagem e vai trabalhando. Ó, o precursor de Cristo nos Evangelhos, quem é o João Batista histórico, o termo Jesus histórico, muito interessante. Muito bom. Os pais de João Batista, nasce o precursor de Cristo, tefoice, embaixador de Deus, chamado confirmado no deserto, homem de oração, João Batista era um essênio. Vamos ver esse homem de oração aqui. O Senhor Jesus jamais ensinou alguém a pregar ou a cantar. Ele nunca disse a seus discípulos, vós pregareis assim, ou vós cantareis assim. Porém, afirmou, vós orareis assim, Mateus 6,9. O que é mais fácil, pregar, cantar ou orar? Por incrível que pareça, pregar e cantar é mais fácil que orar. Quantas vezes pregamos durante vários minutos, ficamos animados e queremos continuar falando e falando. O mesmo ocorre quando cantamos, mas como é difícil orar por apenas 5 minutos. Se quisermos ser como João Batista, que cumpriu seu chamado à risca e jamais será esquecido por causa disso, precisamos aprender a orar. Então, muito interessante esta obra. João Batista era o essênio. De onde veio esse pregador? The Voice of the Wilderness. De onde veio esse pregador? Para muito é essencial saber a origem de um pregador. Olha que interessante. Veja como hoje os conferencistas norte-americanos e europeus são prestigiados na América do Sul e na África. Assim como Atenas era o centro da filosofia naquela época, Sócrates e Platão nasceram ali, e Aristóteles mudou-se para ali aos 17 anos. Um profeta que merecesse respeito deveria necessariamente ter começado seu ministério em Jerusalém. Lembre-se da pergunta de Natanael a Filipe, quando este lhe falou de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele continua, interessante. Ele vai dar um resumo aqui, ó. Não obstante, muito mais importante que a origem de um pregador, geograficamente falando, é o fato de ele ser um enviado de Deus, João 1,6. Por isso Mateus afirma que naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto. Ele entra em cena sem nenhuma explicação anterior do autor sagrado, assim como Elias, sem aviso, surge pregando. Profeta no deserto, ó. Quem escolheria o deserto para iniciar seu ministério se não fosse verdadeiramente o enviado de Deus? Ninguém. E no caso de João Batista, contrariando toda e qualquer lógica, um grande número de pessoas vindo da Judéia ou de regiões próximas reunia-se no deserto para ouvir sua contundente mensagem, confessando seus pecados a Deus e recebendo o batismo do arrependimento. Para um profeta ou pregador chamado por Deus, o deserto também simboliza provações, luta e perseguições. Trata de um lugar que é, ao mesmo tempo, uma realidade geográfica e um símbolo importantíssimo na religião de Israel e no cristianismo dos primeiros séculos. O deserto alimentará uma experiência espiritual importante na linhagem do profeta Elias e depois dos eremitas cristãos. Na Idade Média, esses eremitas do grego éremos, deserto, santos homens vivendo em lugares retirados, selvagens, no mais das vezes em floresta, tornam-se os campeões da luta contra o diabo. Então, Deus está conosco, pregador do arrependimento, João Batista, nosso tempo, pregação politicamente correta, a ditadura do politicamente incorreto, mundo politicamente correto, papa politicamente correto, ele bate forte no papado, tá? Evangelho politicamente correto, escritores politicamente corretos,
pastor e politicamente correto, ele vai dando as classes, né? João Batista, o pregador politicamente incorreto. Então, muito interessante. A igreja é a ditadura do politicamente correto. Pregador cristocêntrico, simples pregador, grandes resultados. Se andasse na terra hoje, o precursor de Cristo seria um pregador simples e não uma celebridade evangélica. É o que muitos estão querendo, né? Por que João batizou Jesus? João Batista é a doutrina da Trindade, a pregação cristocêntrica de João Batista. Então ele trabalha muitos tópicos doutrinários, tá? Por isso que é muito bom. João Batista hoje seria calvinista ou arminiano? E aí? João Batista era universalista? João Batista pregava a expiação ilimitada. Será que ele era universalista, como os nossos irmãos dizem? Então aqui ele vai trazer os 5 pontos do arminianismo wesleyano, debatendo de frente para Tulipe, né? Muito interessante. Os 2 batistas, Jesus, ele chama de um batista e João Batista. Atenção, abortistas, porque é ser cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo batiza com fogo. Muito bom, tá? Para alguns teólogos. O que são as línguas como que de fogo? Línguas como evidência do batismo do Espírito Santo, dom de variedade de línguas. Por que não um dos 12 apóstolos? É pecado ser famoso? O que era o batismo de João? Então são muitas questões interessantes. Procure-se pregadores humildes. Está difícil, né, irmão? Muito interessante. Ó. Por que João Batista não foi um dos apóstolos? Existe apóstolo de hoje? Querido, aqui eu aprendi muito, tá? Com esse negócio do apostolado. É tema de debate, mas eu aprendi muito. Tanto que você pode ver que eu grifei muito meu livro. Acabou a carreira, perdeu a cabeça, guardou a fé. Então aqui nós temos, querido, muito conteúdo. Interessante, ó. Prioriza a palavra de Deus e não os sinais, ó. Uma coisa que não entendo quando investigo a biografia de João Batista é o fato de ele ter se dedicado tanto à sua chamada, orando, humilhando-se, pregando a verdade, mas não ter feito nenhum sinal. Facilmente, francamente, que decepção. Pregador bom que faz milagres, principalmente aqueles mais exóticos, como emagrecimento instantâneo, dente de ouro, é ou não é? Que ele está usando uma ironia, né? Então, aí vai dizer que, ó, bem, agora desliga o modo irônico, pressionando a tecla Turn of Irony, e vamos continuar aprendendo com a vida e a obra do pregador politicamente correto acerca de quem o Senhor Jesus disse. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Missão cumprida, muito interessante. Por que João Batista duvidou da messianidade de Jesus? Também traz um tratado muito bom. O que Jesus pensava de João? O Elias profético já veio? Perdeu a cabeça, mas ganhou o céu. Então aqui a bibliografia, muito interessante, bastante relatos bibliográficos, e chegamos no final de mais um review. Querido, que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.